Bem-vindos de volta ao nosso evento. Essa próxima pauta é uma participação muito especial do presidente e CEO do UOCO. O áudio original dessa palestra será em inglês e no lobby do evento você pode escolher essa opção caso você desejar. Quero apresentar o Brian Brandt, PhD em Economia pela Universidade de Wisconsin, Madison. É presidente e CEO do UOCO, Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, desde 2011. No UOCO, desde 1990, Brian participou de trabalho de campo, pesquisa e implementação por mais de 30 anos, atuando no desenvolvimento de programas para atualizar e expandir os serviços financeiros de cooperativas de crédito em todo o mundo. Suas responsabilidades incluem a elaboração de programas para transferir práticas, políticas, procedimentos, ferramentas, produtos, tecnologias e habilidades gerenciais de gestão financeira para cooperativas de crédito na América Latina, África e Caribe. Tem participado no desenvolvimento de serviços e produtos de poupança, produtos de crédito personalizados e redes de serviço de transação, bem como na concepção de sistemas de redes financeiras internacionais. Quero lembrar que o chat está aberto para vocês, então vocês podem mandar perguntas para o Brian, a quem eu passo a palavra agora. Seja bem-vindo, Brian. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Que bom, é com você. Bom, e eu entendo que nós temos um intérprete falando. I can't hear them, but I will speak in short bursts so that they can translate. Vou falar lentamente para que eles possam traduzir. Bom. For me, it's a great pleasure to be able to speak to Sicredi because Sicredi is a member of the World Council. É membro do Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito e não apenas um membro, é um modelo líder, modelo para muitos países de todo o mundo. Podemos passar para o próximo slide? Como vocês podem ver, tem cooperativas de crédito em mais de 118 países, com 85 mil cooperativas e atendendo a 291 milhões de associados em todo o mundo. O nosso trabalho no Conselho Mundial e na Fundação é construir, defender e desenvolver uma comunidade global em todo o mundo, mas eu vou focar mais na Fundação Mundial da Cooperativas de Crédito. E o nosso trabalho na Fundação tem muito a ver com apoiar a inclusão financeira através das cooperativas. Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, quando eu falo sobre a defesa e o apoio das cooperativas de crédito como um diálogo de políticas, o nosso trabalho é a nível internacional. Então, nós passamos por crises financeiras e muitas das regras e padrões sobre a supervisão de instituições financeiras vêm de reguladores de normas internacionais. Por exemplo, o Comitê de Basileia estabelece as regras para capitais, para instituições financeiras, para a poupança, aceita regras para supervisão sobre o setor financeiro. A Força-Tarefa de Ações Financeiras também estabelece regras contra a lavagem de dinheiro e também contra terrorismo financeiro. À medida que ele estabelece essas regras, tem grandes operações internacionais com serviços entre as fronteiras. Nosso trabalho é ver o impacto que isso pode ter, o impacto não esperado, nas cooperativas de crédito, nas instituições financeiras cooperativas baseadas nas comunidades. E, como tal, estas são questões não apenas de carga regulatória, mas tem muito a ver sobre a inclusão financeira, a capacidade das nossas instituições financeiras cooperativas prestar serviços às pessoas de baixa renda, pessoas que têm pequenas poupanças e para pequenos empréstimos. O próximo slide, por favor. Bom, tem sido um momento muito forte desde a Covid-19. Inicialmente,
como nós atuamos em mais de 118 países, alguns dos diálogos de políticas tratavam das questões de manter as cooperativas abertas para prestar serviços durante os períodos de tensão econômica ou lockdown econômico em vários países. Então, tem a ver com identificar as cooperativas como um serviço essencial. Então, quando as pessoas estão com problemas financeiros em função da crise, eles podem ter acesso aos serviços financeiros pelas cooperativas para superá-los. Atualmente, como nós buscamos chegar ao final do ano 2020, e à medida que as moratórias dos países também vão chegar a um fim, muito desse diálogo tem a ver a como ver esses empréstimos sob moratória para que possam se qualificar, para que possam provisionar esses empréstimos e o que fazer para identificar os danos na carteira, os prejuízos na carteira e como podemos amortizar essas perdas e que impacto nós podemos ter nas rendas dos associados e que eles possam utilizar seu capital para proteger as suas poupanças e criar mais capital. Então, podemos ajudar as empresas, as cooperativas a ter acesso a isso. Então, esta é a base e que nós buscamos defender a capacidade das cooperativas de dar inclusão financeira e também um diálogo também e uma discussão informada entre as partes, os reguladores, cooperativas de crédito. Passando para o próximo slide, por favor, vamos falar agora sobre o que as cooperativas enfrentaram antes da Covid e qual é a situação atual. Bom, antes de 2020, pelo menos 5 a 7 anos, já que falamos com cooperativas de todo o mundo, sejam elas pequenas ou grandes, bem sofisticadas ou mais básicas, ou se países com muitas ou poucas, então eram muito consistentes. E tem indicações em termos de quais eram os seus principais desafios e prioridades e dificuldades. Consistentemente, o número 1 era o custo da compliance regulatória. O número 2, a disrupção tecnológica. E o número 3 era o crescimento do número de associados. Então, começando em 2020, depois do surgimento da pandemia, agora nós temos uma resposta um pouco diferente, porém similar. E nós temos agora um novo sentido de urgência de muitos países, que os seus principais desafios e prioridades é a transformação digital. Anteriormente, a digitalização dos serviços tinha muito a ver com a conveniência dos consumidores. As pessoas tinham acesso às suas interações, às redes sociais, e também o comércio e transações através de canais mobile online. Então, as pessoas esperam ter também serviços financeiros através dos seus telefones celulares também. Depois da crise da pandemia, as pessoas não mais se sentiam seguras com as interações presenciais ou a lidar com dinheiro vivo. Então, nós vimos que as cooperativas que responderam com mais crescimento se ocuparam mais com a digitalização desses canais para os associados. Encontramos lá em muitos países que até 75% dessas transações ocorriam por uma chamada telefônica e as pessoas não iam mais nas agências físicas. Então, vamos esperar que isso continue após o fim da pandemia. E o número 2 é os limites regulatórios. Então, frequentemente as cooperativas falavam sobre o custo da conformidade
regulatória e também sobre as limitações das regulamentações com relação à prestação de serviços aos seus associados. Então, isso nos diz que nós temos que formatar a nossa direção de política regulatória um pouco mais. E o terceiro desafio, que é uma grande preocupação com relação ao impacto da Covid-19 e a tensão financeira que causa para os associados e, subsequentemente, para as próprias cooperativas de crédito. Então, passando para o próximo slide, por favor. Antes, o Conselho Mundial havia trabalhado com muitos países para ajudar as cooperativas a aumentar o número de associados. E encontramos consistentemente que as cooperativas que puderam alcançar um crescimento nesses países, são aquelas cooperativas que puderam oferecer os serviços online nos canais mobile. E em 2017 nós começamos o que se chama de Desafio 2025. E esse é o desafio da digitalização do sistema global de cooperativas de crédito. Como vocês viram antes, esta é uma questão de concorrência, de conveniência para os consumidores e acompanhar o progresso tecnológico. E hoje também é uma questão de segurança e saúde dos associados das cooperativas. Próximo slide, por favor. Se nós tivéssemos que definir o que queremos dizer com a digitalização, as cooperativas poder prestar os seus serviços via online, através de canais online e mobile. Tem a ver também com automatizar os processos de retaguarda com maior eficiência, processamento de dados, mas também uma parte muito importante disso é poder operar com conexões bastante fluídas com o restante do ecossistema de pagamentos nacionais. Isso são as questões básicas. Em muitos países nós temos um grande número de pequenas cooperativas, então frequentemente são mais baratas e é difícil para elas se darem ao luxo de pagar esses custos tecnológicos e passar para os canais mobile ou online. Isso justamente que os consumidores estão querendo. Então, se nós vemos então alguns exemplos de grande sucesso, são aqueles países que puderam reunir esses recursos e construir plataformas compartilhadas para processamento de dados e também para serviços, pagamento de serviços financeiros. No próximo slide, por favor. Eu mencionei que para mim é um grande prazer poder falar a vocês com o Sicredi, porque o Sicredi é um dos modelos no sistema de cooperativas de crédito internacionais. Se nós tivéssemos que escolher os 5 países que tiveram mais progresso, o maior sucesso em termos de construir sistemas colaborativos, que permitem que as cooperativas prestem serviços digitais, isso incluiria o sistema Sicredi no Brasil. A capacidade de reunir o investimento para comprar a tecnologia e disponibilizá-la e não apenas replicar e também compartilhar os custos do capital humano necessário para operar e manter essa tecnologia. É uma das vantagens com relação ao sistema Sicredi. Também é uma forma como várias cooperativas podem se reunir e negociar como um grupo para ter mais vantagens como prestadores de tecnologias. E, frequentemente, não se trata de criar a nossa própria tecnologia, mas sim de ter acesso à tecnologia oferecida por essas empresas como fintechs, empresas de software, que nos permitem prestar esses canais digitais aos nossos associados. Outros países que também encontraram maneiras de construir plataformas compartilhadas e permitir que suas cooperativas prestem serviços assim, são os serviços de pequenas cooperativas que buscam ser muito consistentes e assim também como aquelas cooperativas maiores. Inclui então a Guatemala. Tanto no Brasil e na Guatemala, a marca, assim como a marca Sicredi significa qualidade, e é um compromisso com
confiança entre os associados e funcionários, e também presta uma consistência na capacitação dos recursos humanos que prestam esses serviços. Na Polônia, nós temos também a estratégia de pequenas cooperativas, construindo plataformas compartilhadas, onde eles podem também prestar os mesmos serviços de uma forma plena. E na Coreia, também nós temos os mesmos sistemas de processamento de retaguarda e as negociações como grupo por parte das cooperativas, podendo prestar os serviços mobile e de pagamentos mais avançados hoje. Na Austrália, nós temos um modelo um pouco diferente. Eles tiveram uma fusão de pequenas cooperativas e com grandes cooperativas, e frequentemente as maiores tinham a sofisticação e os recursos para poder engajar os outros serviços digitais, mas eles decidiram ser mais competitivos e mais acessível para eles poder utilizar essas plataformas compartilhadas que permite que todas as cooperativas prestem serviços e acesso digital aos seus associados. E essa é a tendência que nós veremos em todos os países no futuro. Então, passando para o próximo slide, eu havia mencionado, então, que o sistema Sicredi e o sistema polonês são os dois modelos lá para os sistemas de cooperativas de como prestar plataformas compartilhadas, marcas consistentes, de modo que eles possam prestar os mesmos serviços e com a mesma qualidade para associados de pequenas cooperativas e também de grandes cooperativas. E nós temos, então, vários programas de troca de melhores práticas entre as duas fundações, e é natural que o Sicredi no Brasil e o sistema SKOK da Polônia sejam parceiros engajados e compartilhem as melhores práticas e também as lições aprendidas uns com os outros. E é também natural que estes dois países que servem de âncora nos seus países, o Sicredi é um líder de sistemas de cooperativas de crédito na América Latina, e o sistema polonês é um líder e uma âncora para os sistemas de cooperativas de crédito no leste europeu. Então, é assim como esses dois sistemas de cooperativas de crédito podem compartilhar as melhores práticas, além de suas fronteiras, além de suas regiões, com outros países. E é por isso que, se vocês viajarem para um país do leste europeu e começarem a falar sobre sistemas de cooperativas de crédito, as pessoas vão lhe perguntar a respeito do sistema Sicredi. Passando para o próximo slide, por favor. Então, eu falei sobre parte do trabalho que nós fizemos em termos de diálogos de políticas e também a atenção que nós enfocamos nos maiores desafios enfrentados pelas cooperativas. E o principal desses desafios era a transformação digital para as cooperativas. Eu falei um pouco sobre como podemos alavancar os países dentro desses sistemas internacionais maiores, em mais de 100 países que tentam compartilhar as melhores práticas e lições além de suas fronteiras. Temos vários programas de treinamento, assistência, e enfocamos muito na inclusão financeira, de como ajudar as cooperativas a fortalecer os seus sistemas e ampliar o seu alcance, frequentemente a pessoas que estão mais à margem. E ao fazer esse trabalho, o Conselho Mundial é um agregador, é um sistema de mais de 100 países, mas também somos uma organização que é pequena em termos de pessoal. Então, isso tem muito a ver com utilizar associados dentro dos sistemas de cooperativas para prestar sistemas e oferecer sistemas a outros países também, dentro de um único sistema. Frequentemente, os programas têm a ver com
a criar sistemas administrativos, sistemas de tecnologia, sobre redes para as cooperativas e plataformas compartilhadas e para alcançar novos públicos, que podem ser jovens, mulheres, grupos de baixa renda, pequenos produtores, e frequentemente nós buscamos ver onde estão os exemplos de melhores práticas com os quais podemos compartilhar com os outros também. Passando para o próximo. O Sicredi tem uma história muito longa de prestar serviços financeiros a pequenos produtores e esta foi uma das bases do estabelecimento inicial do Sicredi. Com o passar dos anos, o Conselho Mundial e a Fundação Mundial já fizeram vários estudos dos serviços do Sicredi e aprendemos muito com as operações do Sicredi. E com o passar dos anos, a Fundação Mundial fez vários projetos de assistência técnica para outras cooperativas em outros países que precisam ou querem aprender como fazer financiamento agrícola. E vários países incluem educação financeira, educação, moradias e financiamento agrícola. E um desses países que nós atendemos é a Ucrânia, com um projeto de pequenos produtores. Tem um conflito na Ucrânia. O conflito foi para o nordeste da Ucrânia e o sudeste também. Muitas das outras instituições financeiras saíram das áreas rurais. E as instituições que permaneceram nessas áreas rurais foram as cooperativas de crédito. E eles não fizeram muita questão na agricultura porque acharam que era muito arriscado. Então, o WOCO agora tem há 4 anos fornecido crédito na Ucrânia para auxiliá-los a fazer financiamento da agricultura, como estudar as mudanças, como encontrar mercados no mercado europeu, da União Europeia, como treinar os produtores, investir e produzir, investir em práticas para ter melhores valores no mercado para os seus produtos. Esse é um exemplo, então, onde há um desafio socioeconômico na comunidade e a comunidade se volta para as cooperativas para encontrar uma solução. E esse é um padrão muito frequente que nós vemos em muitos países. Há poucos anos, nós também vimos como as cooperativas foram para áreas rurais, em muitas partes da América Latina, Guatemala, El Salvador, Equador, Peru, e encontraram que, aprendendo mais sobre produção agricultural, da agricultura, e melhores práticas, entendendo essa cadeia produtora melhor, tem um grande mercado onde pode expandir o seu alcance e dar serviço a muitos pequenos produtores que antes tinham dificuldade em ter acesso a questões financeiras. O que nós vimos, esse Sicredi já sabe há muito tempo, é que se as cooperativas podem dar serviços financeiros para os pequenos produtores, podem aumentar o seu capital. Se dão, ao mesmo tempo, aos produtores um acesso melhor ao conhecimento das práticas e melhor acesso aos mercados, junto com essa questão financeira, podem ter muito mais impacto na renda per capita. Próximo slide, por favor. Um dos outros desafios que nós ouvimos de muitas comunidades no mundo inteiro, não apenas na América Latina, mas também na Europa e na África, é a necessidade de encontrar soluções para as comunidades darem empregos e um futuro econômico para os jovens. Por muitos anos, as cooperativas têm dado dinheiro para pequenos empreendimentos, com
poucos funcionários, geralmente membros da família. Mas, de novo, uma coisa que o Sicredi tem sólida na sua história, e muitos países viram que as cooperativas não entendem muito bem o risco de dar empréstimo para pequenas empresas. E, como muitas comunidades já viram, seus jovens indo embora, principalmente da zona rural, indo para outro lugar, para as capitais, elas buscam a cooperativa para ver se conseguem ter acesso financeiro a esses pequenos empreendimentos para dar emprego aos jovens. E nós damos para essas pessoas jovens que estão começando como empreendedores. Então, muitos desses países, como Guatemala, Quênia, abordaram esses assuntos e diziam: nós precisamos encontrar formas de gerenciar o risco e conseguir empréstimo para pequenos e médios empresas. E o que não é a mesma coisa que a questão da agricultura. Então, nós temos que ver onde estão as melhores práticas, quem pode auxiliar outros países e aprender a fazer isso. Nós vemos um aumento muito grande na ida para a zona rural de pequenas e médias empresas. E, em função da crise do Covid, outras formas de financiamento para esses pequenos empreendimentos, às vezes, é vista como arriscada. Então, mais pequenas empresas têm nos buscado para conseguir financiamento. Ao mesmo tempo, as cooperativas têm que reconhecer que, nesse ambiente econômico, há mais risco de dar empréstimos para pequenos negócios. E a vantagem da cooperativa é que conhecem melhor essas pessoas e tem que ter as ferramentas apropriadas para isso. Então, essa é uma área onde tem muita troca de informação, muitos estudos, muito engajamento, muita coisa envolvida. E uma área onde nós buscamos a liderança do Sicredi. Próximo slide. Haiti é um dos países mais pobres do hemisfério ocidental. Se vocês se lembrarem do terremoto em 2010, que foi devastador, quando aquele terremoto aconteceu, a resposta do sistema de cooperativas internacional foi muito grande, onde cooperativas do mundo inteiro, incluindo do Brasil, deram recursos para reconstruir as cooperativas no Haiti. Em uma semana, isso foi feito. Em uma semana, nós tínhamos tendas nos estacionamentos de shoppings que foram destruídos no Haiti e as pessoas buscavam, então, auxílio financeiro para passar por aquela crise. Como resultado disso, houve um muito aumento da confiança e também lealdade às cooperativas, e um aumento enorme nos membros, nos associados no Haiti. E o governo do Haiti se voltou às cooperativas para dizer: nós temos todos esses lares que foram destruídos, as pessoas têm medo de dormir à noite, porque a casa pode cair na sua cabeça. Vocês poderiam nos auxiliar a dar financiamento de moradia para as pessoas? Isso não existia antes. O financiamento tinha altíssimo custo, de poucos bancos, para pessoas muito ricas. Mas esse era um novo fenômeno. Então, nós, enquanto cooperativas, trouxemos financiamento acessível para pessoas poderem construir casas com segurança. Isso criou um novo mercado que continua a crescer hoje. Esse é
uma resposta conduzida pelo setor privado para um desafio de um desastre natural e para a sociedade amplamente. Próximo slide, por favor. A Fundação estava trabalhando com o Sicredi e conosco no Haiti. O Sicredi mandou voluntários para o Haiti para fazer trabalho nas escolas no Haiti e auxiliar a dar esse tipo de resposta ampla à sociedade para o que o país precisava para crescer e ter mais acesso a todos os seus cidadãos, não apenas serviços financeiros, mas também educação. Próximo slide. Como eu mencionei antes, um dos maiores desafios para as cooperativas hoje em dia é a transformação digital. E como eu já mencionei, a base disso é dar capacidade aos canais digitais e conectar esse sistema cooperativo com o sistema nacional. Na Ásia, o OCO trabalhou com a Fundação Gates para auxiliar as cooperativas nas Filipinas e na Indonésia a conectar as suas cooperativas a esses canais digitais e construir esse tipo de pagamento digital, essa plataforma compartilhada digital, em conexão ao sistema de pagamento nacional. Então, esse é um trabalho que foi financiado por uma empresa como a Fundação Bill e Melinda Gates. Nós podemos entrar em muito mais detalhes, mas é limitado a esses dois países. E há muitos outros países na Ásia. Então, nós vamos pegar as lições aprendidas por esse programa nas Filipinas e Indonésia e levar para os outros países asiáticos. Próximo slide. Nós também nos voltamos aos nossos parceiros, como o Sicredi, para tentar chegar a outros países asiáticos. O Sicredi enviou voluntários ao Nepal, um outro país que hoje compartilha algumas características dos desafios que as cooperativas Sicredi encontraram há 30 anos. Muitas cooperativas pequenas em áreas rurais no Nepal, muitas delas dando serviços essenciais à comunidade local, mas lutando um pouco com falta de sistemas de processamento de dados que são modernos, falta de conexão, a economia mais ampla e muito atrás em relação ao que eles podem oferecer em termos de sistema de pagamento online ou móvel. Então, o Sicredi mandou uma missão para compartilhar os aprendizados da experiência do Sicredi. Como ir adiante, estabelecendo um sistema de processamento de compartilhamento de dados para ter mais eficiência. Como construir uma conectividade nacional dessas cooperativas para que possam se conectar em tempo real. Como se conectar com o Sistema Nacional de Pagamento e o que fazer para atualizar o seu contexto regulamentar para ter mais transparência e estar mais de acordo com um sistema mais rígido de controle regulatório. Então, se vocês viajarem para o Nepal, avisem a eles que vocês são do Brasil, do sistema do Sicredi, porque eles vão saber alguma coisa do Sicredi e vão fazer muitas perguntas sobre a sua experiência, porque eles querem aprender do Sicredi e aplicar isso à sua própria experiência. Próximo slide, por favor. A Colômbia é um país que sofreu muitos conflitos civis, está sofrendo há muitos anos. Durante esse período de tempo, nós vemos que as comunidades com frequência se remetem às cooperativas como um local seguro para colocar as suas economias e para manter as economias locais operando. Os produtores conseguir botar comida
fazer colheitas, pequenos negócios continuarem rodando, conseguir emprego para as pessoas. Próximo slide. Não, perdão, volta para a Colômbia. O resultado disso é que, à medida em que a Colômbia estabelece a paz e muitas comunidades veem qual é o próximo desafio, a Venezuela foi, então, um país que sofria muito estresse interno e havia muitos refugiados que iam da Venezuela para a Colômbia. Então, o governo colombiano se voltou às cooperativas e disse: nos ajude a auxiliar a estabelecer essas pessoas que estão vindo para a Colômbia, para que eles tenham um futuro econômico estável e que não se tornem uma fonte de problema ou de luta econômica no futuro. Então, as cooperativas na Colômbia estabeleceram uma metodologia para estabelecer os refugiados, tendo certeza que eles tivessem capacidades básicas, conseguissem economizar, tivessem estabilidade na sua comunidade e, ao longo do tempo, se qualificassem para cooperativas para crescer economicamente, de uma forma que eles não fossem prejudicar os colombianos. Próximo. No Peru e o Equador, em discussões com esses governos, o trabalho que as cooperativas fizeram chamou a atenção e eles disseram: essa é uma oportunidade de nós avaliarmos como podemos, de novo, proteger a estabilidade econômica da sociedade, usando o sistema de cooperativa para auxiliar a estabelecer os refugiados que vêm da Venezuela. Então, uma combinação de auxiliar os profissionais a virem para o país, se certificarem, exercer sua profissão, auxiliando os trabalhadores assalariados a se acomodar e atualizar suas habilidades, encontrar trabalhos, de uma forma que não prejudique nem tenha concorrência com os locais e auxiliando a estimular a economia local. E também é uma forma que podem começar a economizar, ter poupanças para o longo prazo na sua própria comunidade. Próximo. Um dos outros programas importantes da nossa fundação é a Rede Global de Lideranças Femininas. Isso tem a ver com o desenvolvimento profissional, uma rede de pares de mulheres no sistema de cooperativas. É um programa internacional, mas também é um programa que o Sicredi tem sido líder. Nós vimos muito crescimento nesse programa global no Brasil, conduzido pelo Sicredi, o que não apenas auxilia as mulheres a avançarem nas cooperativas, mas também apoia as mulheres nas suas comunidades e alcança um sucesso econômico. E essa é uma das responsabilidades básicas do sistema financeiro cooperativo, o empoderamento financeiro, mas também empoderamento como liderança das pessoas na sua comunidade. Próximo. Um dos outros programas, que é um programa internacional também, conduzido pela Fundação, mas muito avançado e muito apoiado e com uma tremenda expansão e inovação no Sicredi, é o Programa de Desenvolvimento de Jovens Profissionais Cooperativistas. O Sicredi tem mostrado como avança o desenvolvimento profissional de jovens em cada sistema de crédito, mas também indo às comunidades, conectando com os jovens das comunidades e auxiliando a avançar não apenas o seu futuro financeiro, mas a sua liderança. Então, muito obrigado. Próximo slide. Eu gostaria de agradecer a vocês a oportunidade de falar e agradecer aos intérpretes por estarem comigo e darem a tradução. Eu sei que é um trabalho muito difícil, eu agradeço muito a ambos. Comentários, perguntas, por favor. Olá, Brian.
nós temos uma pergunta da cidade de Juazeiro, na Bahia, falando em Covid-19. A pandemia afetou de maneira negativa o sistema de cooperativismo? Com certeza. Se olharmos os padrões em todos os What we países, saw o que nós was vimos that foi que number of credit union members, vários associados e cooperativas health was impacted. tiveram a saúde And as their health was impactada, impacted, e then that assim made it difficult for them to work, acabou dificultando, né, o difficult trabalho to deles, repay their loans. no sentido assim de também poderem pagar We os saw seus that empréstimos. affected many Nós vimos businesses, que afetou também várias empresas, and as businesses e à medida que as were empresas stressed, many passaram people por lost esse their período, jobs, acabaram tendo que demitir pessoas and they were not able to repay their e loans. também não puderam pagar seus empréstimos. We also saw that Também as people vimos were que, affected, à could medida not que as work, pessoas foram they afetadas had e to não draw on puderam their savings trabalhar, to get elas them tiveram through the hard que times. usar as suas poupanças para passar por esse período. Agora, o impacto não é igual em todos os setores. Você pode ver o impacto foi Together mais in onde as groups, pessoas se reuniam em restaurants, grupos, em hotels, restaurantes, malls, hotéis, shopping and you see the centers. impact E aí você viu um where impacto onde people do their as transactions pessoas face-to-face, faziam as retail transações stores. presencialmente, como em lojas. You see less impact Você vê where que o menos the impacto operation houve requires less personal onde interaction, as where operações people can do requerem their menos business interação, over the internet. onde se pode fazer negócios pela internet. You see less E impact se vê in menos agricultural impacto production, but também na more impact produção in the agrícola e mais distribution impacto na of that production. distribuição dessa produção. So it has Então, affected the afetou, asset quality of the loan portfolio in credit unions. por exemplo, assim, They a have carteira had de to crédito das increase their cooperativas, provisions e tiveram que significantly aumentar in bastante a 2020. provisão em 2020. So many credit union Então, systems, muitos frankly, sistemas are de expecting cooperativas, de to fato, have estão very esperando low net ter income uma renda líquida in muito 2020. pequena em 2020. In Em 2021, 2021, as we see loan à moratorium medida que programs nós end vemos in mais many countries, programas de at the end empréstimo of nesses 2020, países até o final de in 2020, 2021, we em expect to 2021 see esperamos the ver recognition o of high reconhecimento delinquency rates dessas among loan taxas, portfolios altas taxas de inadimplência, and increased perdão, write-offs. So the question is, nas carteiras how de crédito. significant Então, a will the questão impact of the quão crisis significativo be? foi o impacto, Will the será o provisioning that's impacto? done in Então, 2020 a provisão feita em be able to 2020 cover que vai the poder delinquency we expect in cobrir a 2021? inadimplência em 2021, We expect e that esperamos it's going to also impact que our também capital. We're going to see a tenha decrease impacto in no our nosso capital capital e in diminua o 2021 capital em as we 2021, recognize à and we medida have que to nós write off reconheçamos some of those bad loans. e tenhamos que fazer as baixas desses Now, the good news that empréstimos we que não podem hear ser pagos. from E a boa our notícia que regulatory nós vimos colleagues is dos that colegas regulatórios the é increased que capital standards of os Basel III padrões did its maiores de job. capital If we fizeram look at, o for serviço. example, Se the nós banking olharmos, por sector exemplo, o setor de in the United bancos States, nos Estados Unidos, the level of o nível Common Equity Tier 1 de capital among the banking capital de sector, Tier 1, de so the level capital, of capital in the banking o nível sector, de capital in 2006, em before the global financial 2006, crisis, antes da crise financeira was global, 7%. era de 7%. That's pretty low. Isso é bem baixo. Now, Agora, with the reforms of com as Basel reformas III, da that Basileia level of III, capital esse at the nível end of de capital 2019 no final de was 2019 10%. era 10%. 10% is what we would 10% consider to é o be que nós consideramos a ser good safety level. bom nível de If segurança. we fall down Se to nós cairmos 8%, para 8%, that's what we would consider to be isso a nós level of consideramos ser precaution. nível de It's time precaução. to beware, time Hora, to take então, measures de to improve. tomar medidas para If we fall melhorar, down e se to cairmos para 5.5%, 5,5%, that's what we would consider é to isso que be nós a danger consideramos zone. ser
and we uma would zona question de the perigo. sustainability Então, of the institution. isso pode afetar a sustentabilidade da So the instituição. question Então, a is, questão é, will the damage se of o the crisis that prejuízo we da have crise que to nós acknowledge in tivemos que 2021 reconhecer em take us down to 2021 8%, vai nos levar a at which we 8%, can rebuild over e time, aí nós podemos or reconstruir for com o some passar do institutions, tempo, will it ou take para us down to algumas situações até 5.5%, pode descer até which is a very serious 5,5%, o que é danger zone. uma zona de The result will bastante be perigo. Os resultados, então, that we're going to vai have ser to que nós establish teremos que estabelecer capital plans to planos rebuild de that capital capital, para reconstruir which o may capital, take, o que pode, in many countries, they're em muitos estimating about 3 países, years. levar One of the até great 3 ou 4 advantages, anos. Uma again, das grandes vantagens, de novo, of the Sicredi system do Sicredi is the discipline é de que a that it has disciplina que maintained ele for the manteve profitability para a of its credit unions lucratividade das in building those cooperativas, capital em reserves from construir retained essas earnings reservas de capital so para that it manter is os protected lucros. and Então, it can isso está withstand this type of protegido crisis. e pode passar por esse Remember momento that de crise. Lembrem-se a de que private for-profit business uma builds its entidade capital com fins not only from lucrativos retained construir earnings, but it can capital take private investors. necessita A de financial investidores também cooperative privativos e does not take cooperativas private financeiras investors. não têm It has to build its investidores, capital tem que from construir o seu retained earnings. capital a partir desses lucros retidos. So it's a great badge. Então o sucesso tem um grande sucesso no sentido de manter a disciplina já há vários anos para construir um nível de capital que pode sustentar esse tipo de impacto à crise. Desculpe ter lhes dado uma resposta tão longa. Quero agradecer a Lidiane Souza, que foi quem fez a pergunta, né, de lá de Juazeiro, na Bahia, da Rádio Cidade. E vamos passar para uma próxima pergunta, feita pelo Lavoisier Macri. Brian, sendo o Sicredi, então, um parceiro na atuação do UOCO, houve um movimento global cooperativista de suporte a pequenos negócios, com base da economia em muitas comunidades de interior durante a pandemia? Se sim, como a Sicredi contribuiu nesse movimento? Lavoisier é da AGR Notícias, Canarana, Mato Grosso. Muito obrigado. Through its chairman, Sicredi participates on the board of directors of the World Council, Manfred Dassenbrock, and we thank. Através do presidente Dassenbrock, eu agradeço ao Sicredi por compartilhar sua liderança conosco. Como resultado da crise da Covid, então, o UOCO estabeleceu um comitê internacional para apoiar as cooperativas no nível de comunidade com o impacto da Covid. E esse comitê tem trabalhado em 3 tópicos. Um deles é o diálogo de políticos com os reguladores, sobre o qual eu já falei, e assim o Sicredi tem ajudado a participar em estabelecer essa defesa com esse diálogo, esse marco do diálogo de políticas, com o qual nós temos nos comunicado com os reguladores e as cooperativas e em muitos países desde o início de março. Em segundo lugar, de novo, já falei sobre a importância da digitalização, que é a segunda área de trabalho desse comitê. E, de novo, nós aprendemos muitas lições com o Sicredi e compartilhamos com países menores, de modo que eles podem aprender com essas experiências do Sicredi e ir nessa direção. Como eu disse anteriormente era uma questão de competição e conveniência para os consumidores, e hoje é uma questão de saúde e segurança individual dos associados. Então, exige muito mais urgência e resposta dos outros países em aprender essas lições e implementá-las. E, em terceiro lugar, é como lidar com o impacto financeiro sobre os associados e como responder a esse impacto financeiro nas cooperativas. Isso tem muito a ver com o trabalho em andamento e, frequentemente, nós compartilhamos as plataformas de políticas com outros países, como é o caso do Sicredi. A grande ironia é que, às vezes, as cooperativas vão dizer, bom,
Nós não vamos ter muita liberdade se nós tivermos que seguir tudo isso. Entretanto, a história tem provado, de novo, que com essa crise, que quando se tivermos essa disciplina, vamos ter muito mais liberdade para poder construir o seu próprio destino e responder à crise, apoiar os seus associados e também os que estabelecem as políticas. Mais uma pergunta. Tácito Costa pergunta o seguinte: o que fazer para que o cooperativismo seja mais disseminado no mundo? Sua disseminação é igual nos países ricos e pobres? The same? Boa pergunta. Vocês podem encontrar cooperativismo financeiro em quase todos os países do mundo. Vocês vão ver que em alguns são mais exitosos e outros nem tanto. Alguns chegam a mais pessoas e outros chegam a menos pessoas. E, frequentemente, é uma função do ambiente político desse país. E se esse ambiente político está aberto, se é, por exemplo, a única instituição dos clientes e se é uma instituição que maximiza, no caso. E também é uma função da qualidade de liderança desse sistema de cooperativas. Então, nós temos sistemas de cooperativas que são bem sucedidos em função da visão dos seus líderes. E encontramos outros países que talvez sejam maiores e que não têm a visão tão progressiva assim. Mas com relação à questão do cooperativismo, atendendo ou servindo em países pobres, uma das coisas que nós constatamos é que as cooperativas já existem há vários anos agora, e aquelas que começaram com pequenos grupos de baixa renda, viram que com o passar do tempo as suas comunidades haviam se tornado mais fortes, mais fluídas, com base nos serviços recebidos das cooperativas, e puderam ver qual era a sua missão e disseram: precisamos continuar a prestar serviços aos membros e também ser competitivos e ver menos indivíduos desafortunados nas nossas sociedades. Então, nós temos que prestar serviços mais amplos. Então, vocês vão encontrar cooperativas em todos os lugares, constantemente ampliando o alcance das comunidades onde eles atendem e também chegar àquelas comunidades não atendidas. Na América Latina, vocês vão encontrar cooperativas ampliando as filiais e, mais frequentemente, os serviços mobile para as populações de renda mais baixas, especialmente nas áreas rurais. Temos mais uma pergunta, vem de Petrolina, Pernambuco. Carlos Laerte Agra de Sá pergunta o seguinte: Brian, o senhor disse que a marca Sicredi significa qualidade e que este sistema é líder na América Latina. Como o Sicredi é visto hoje no mundo? Olha, o Sicredi é bem conhecido no sistema de cooperativas do mundo, e o Sicredi também é bem conhecido entre as organizações regulatórias internacionais que eu mencionei antes, dos sistemas financeiros. Ele é muito bem conhecido em organizações como o Banco Mundial, por exemplo, e o motivo disso é que certamente tem a ver com um sistema de disciplina que tem uma forte relação com o Banco Central do Brasil, e está sob a supervisão do Bacen, mas também é um sistema que tem mostrado uma energia de escala e definiu a noção anterior de que os pequenos produtores e
as pessoas dispersas nessas... O Sicredi provou que essas pessoas nas áreas rurais podem ser lucrativos e nós podemos ser em situações, podemos atingir uma economia de escala. E é por isso que o Sicredi é bastante conhecido, porque ele chega até essas comunidades menos favorecidas. Muito bem, nós temos mais uma pergunta do Pedro Orlandi. Ele pergunta o seguinte: como o cooperativismo de crédito trabalha para atrair os jovens? Uma boa pergunta. Quando nós olhamos para os jovens e vemos o que eles estão buscando nos serviços financeiros e vemos as cooperativas que têm sido bem-sucedidas no sentido... Tem 3 padrões que surgem. Um é que eu falei antes a respeito da transformação digital e muitos jovens hoje estão engajando em outros tipos de atividades através dos telefones celulares online, esses canais online. Então, francamente, em muitos países nós constatamos que os associados das cooperativas eram já mais idosos e, em média, tinham 15 anos a mais do que em outros países. Então, é muito importante para essas cooperativas prestar serviços com os canais digitais. E aqueles que têm mostraram as maiores taxas de crescimento em termos de associados com menos de 35 anos de idade. E, em segundo lugar, nós constatamos que não significa necessariamente que você desenhe os seus produtos para eles, mas vocês apresentam produtos para os jovens em termos de os momentos de transição na vida que eles estão enfrentando, e apresentamos serviços ou produtos que uma instituição financeira pode atingir os seus objetivos. Então, nós vemos que esses jovens estão terminando sua educação ou estão iniciando um novo emprego ou uma família, estão comprando uma casa, estão comprando terras. Então, a capacidade das cooperativas de identificar quais são os momentos de transição de vida pelos quais os jovens estão passando, quais são os seus objetivos e apresentar os serviços para os jovens de modo que lhes ajudem a alcançar esses objetivos também é crucial. E, em terceiro lugar, se voltarmos ao Prêmio Nobel de Economia no ciclo de vida de pesquisa, de poupança, é necessária uma combinação de idades para tornar um sistema financeiro sustentável. Os jovens estão iniciando as suas vidas, vão começar com tipos de empréstimo básicos e, com o tempo, vão tomar empréstimos mais complexos e maiores. E, à medida que eles envelhecem, eles vão se tornar poupadores, vão poupar mais. Então, com isso, as cooperativas e os sistemas de crédito que têm grandes números de pessoas que são poupadores mais velhos, podem trazer os jovens que vão tomar os empréstimos e aí pode haver o equilíbrio para se tornarem mais bem-sucedidos. Brian, muito obrigada pela tua participação especial aqui no nosso evento. Muito obrigado, eu gostei muito obrigado pelas perguntas e, de novo, obrigado aos intérpretes. Eu sei que é um trabalho duro e eu agradeço muito pelo trabalho de interpretação. Thank you, Brian. Thank you very much. Nossa, muito obrigado também. Bom, a gente está se encaminhando já para o encerramento do nosso evento, por isso eu estou recebendo novamente aqui no palco Tavares para fazer um breve agradecimento aí a todos que estão nos assistindo. Legal. Isa, muito obrigado. Obrigado ao Brian, ao Manfred que esteve conosco, ao Pedro, a equipe que está trabalhando num regime diferente um pouco, todo mundo de máscara, todo mundo protegido para viabilizar esse nosso encontro, mas, acima de tudo, muito obrigado às centenas de veículos que estiveram com a gente, que fizeram perguntas tão valiosas, né, que facilitaram com que a gente conseguisse comunicar um pouco daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente constrói.
E eu queria finalizar dizendo que a gente tem muito para fazer, a gente tem muito que entregar para a sociedade e que um grande braço de apoio a isso tudo é a imprensa, é a comunicação, é a gente poder contar a história que a gente está vivendo. Certamente um momento difícil, um momento de enfrentamento, mas a gente tem que parar também para refletir sobre a construção de uma realidade nova, uma realidade melhor, e a gente tem certeza que o cooperativismo pode ser um desses apoios. A todos, muito obrigado, e nos vemos no ano que vem, aí no modelo misto, né, presente e à distância, e muito obrigado, e fiquem bem e se cuidem. Um abraço. Obrigada, Tavares. Muito obrigada. Bom, o nosso evento, como a gente já falou, está chegando ao fim. Mais uma vez quero agradecer, então, a participação de cada um de vocês que acompanhou a nossa transmissão aqui, nesse novo formato inovador. Foi desafiador para a gente desenvolver um evento especial para jornalistas sem o calor humano, né? A proximidade, algo que nos é tão caro, né? Tão caro à nossa profissão. No entanto, a gente entende que mesmo nesse novo formato não poderíamos perder a oportunidade de conversar com vocês, de trazer à tona a nossa maior pauta, o cooperativismo de crédito, contribuindo com o desenvolvimento das comunidades, né? Então, obrigada pela participação, por atuar como um porta-voz, impulsionando ainda mais esse movimento no qual a gente acredita muito, esse movimento de transformação, conhecendo o cooperativismo a fundo e disseminando essa cultura para ajudar a construir um mundo mais justo, mais sustentável, mais próspero. Esse é o nosso propósito, levar esperança à comunidade global. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo evento.